novo, né? E hoje nós vamos falar sobre o Dia do Trabalho, né? Essa loucura aí que é o Dia do Trabalho, né? Vejam bem, nossa, está escuro aqui, né? Mas fazer o quê? O que eu posso oferecer para vocês é isso aí. Então, vamos lá. Né? Dia do trabalho, dia do trabalhador, uma incoerência muito grande essa aqui, que as pessoas comemoram, né, sem ao menos saber por que está comemorando. Né? O tal do Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho. Né? Como eu me propus, né, a todas, nesse canal, no outro canal, eu me propus a revelar mistérios, né, a revelar tudo para mostrar, para a gente entender como nós somos enganados o tempo todo. Né? O tempo todo nós estamos sendo enganados. Nós estamos sendo enganados pela mídia, nós estamos sendo enganados pelo governo, nós já fomos enganados pela religiosidade, e nós vemos aqui, a nossa vida é um engano total. E se você, meu amigo, se você, minha amiga, né? Se você é seguidor, se você não buscar conhecer a sua verdade, fazer alguma coisa da sua vida, até quando você vai viver enganado por tudo isso? Né? Então, vamos lá, tem que sair da Matrix, tem que entender o processo, como está funcionando, e daí sim você fazer a sua escolha de consciência. Né? Vejam bem, a ideia do Dia do Trabalho, ela nasceu para celebrar as grandes conquistas. Conquista nessa área do trabalho, os países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Chicago, eles criaram o Dia do Trabalho, né? Para relembrar mártires, pessoas que morreram trabalhando, pessoas que morreram dedicando o seu dia num dia de trabalho. Né? Então, basta lembrar que a luta por condições dignas de trabalho é reivindicar direitos trabalhistas, reivindicar o seu emprego, reivindicar uma vida melhor. Essa vida que o brasileiro leva, que é uma desgraça, né? Ele trabalha a partir de maio, até maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ele trabalha para pagar imposto para o governo. O restante que é dele, tudo daí vem inflação, e tudo está comendo salário. E tem aquela enganação toda, Bolsa Família aqui, Bolsa Família lá, e acho que está ajudando as pessoas. E as pessoas se deixam enganar com isso. Né? Então, a data é, por acaso, né, ela carrega, né, um simbolismo de resistência, ou seja, o trabalhador ele resistindo àquela imposição da sociedade, aquela imposição do governo, né, para que ele trabalhe, no caso, 17 horas que trabalhava lá nos Estados Unidos, né, uma classe operária, eles fizeram uma grande greve para reivindicar isso. Como que pode o ser humano, então, eram verdadeiros escravos. E ainda nós temos aqui no Brasil mesmo, né, empresas que tratam o trabalhador como um verdadeiro escravo. Seu mínimo condição. Mas já vi isso aí, essas construções que você vê, quantos morrem por dia numa construção que não tem segurança nenhuma, que cai lá de cima. E cadê? Alguém está homenageando esses mártires aí que estão morrendo por conta disso? Eu não tenho visto isso, né? Então, né, esse é um simbolismo de resistência. Se ela teve origem, é só porque a mudança virou uma politicagem da esquerda aí, né? Entendeu? Então, veja bem, em Chicago, no dia 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos, né, aconteceu uma greve para reivindicar seus direitos trabalhistas, e esse dia, ele é lembrado dessa luta e nem comemora no dia 1º. Ele comemora lá no dia em setembro, 1º de setembro. Acontece que aqui no Brasil nada se cria, tudo se copia, entendeu? O ser humano brasileiro, né, ele ainda não aprendeu que ele está vivendo ideias alheias, que ele está seguindo a ideia dos outros, enquanto ele precisa criar as próprias ideias, ele ir em busca da sua própria condição de vida. Não adianta você sair por aí levantando Bíblia, gritando Deus, pátria, família, ir para a avenida lá, né, com a Bíblia embaixo do braço, achando que vai acontecer um milagre. O milagre não vai acontecer se você não acordar para a sua própria realidade de cidadão brasileiro. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda de uma vez por todas. Tudo que estão criando foi para trazer aí à tona, né, algum direito que alguém achou que tinha sobre nós mesmos. Aqui no Brasil, né, deveríamos comemorar outras coisas.
Quantos mártires nós não temos? Né? O movimento resultou em confrontos violentos, morte, prisão de trabalhadores. Então, que raio de dia do trabalhador é isso? Né? A revolta dos high market, né? A data aí foi instituída para homenagear aqueles que morreram por direitos laborais, morreram no trabalho. Quantos militares nós não perdemos aí na luta com o bandido, na luta com o crime organizado? Quantos crimes existem aí sem definição alguma? Né, de trabalhadores, pessoa indo trabalhar e assassinado por conta do crime organizado. Onde é que está a lei para favorecer isso? Né? Então, a conquista de direitos. O dia reforça a luta por direitos, não é festa, não é comemoração, não é para ir para a praia, né? Não é dia de férias, não é férias. Né? Então, é um dia para você reivindicar as suas férias no seu trabalho. Você não pode trabalhar 365 dias no ano, você tem que ter suas férias, você tem que ter segurança de um plano de saúde que atenda às suas necessidades de trabalho, segurança no trabalho. Não existe isso. Aqui no Brasil é tudo uma ilusão. Pode vir ideia de 2 ou 3 pessoas. Você vai lá naquela reunião lá do Senado, né, da Câmara Municipal, é só bobagem. É para dar o nome de uma rua para uma pessoa, homenagear esse, homenagear o tio do vereador, o parente do vereador. É só eles que têm privilégio aqui no Brasil. Só os políticos que têm privilégio. Você já viu crime de político ser levado a sério? Não existe isso aqui no Brasil. Então, vocês vão continuar nessa vida até quando? Até quando? Você já parou para pensar? Mas eu não discuto política e não afeta a mim. Afeta sim. Afeta sim. Você ganha uma mixaria aí do trabalho que você executa, porque você está dizendo amém para tudo. Você diz amém para a religiosidade, você diz amém para a politicagem, você diz amém para tudo. É um símbolo mundial, um dia de união, de solidariedade entre trabalhadores, não é entre vagabundos políticos que querem reivindicar lá o sem terra, sem teto, quer tomar, né, a terra do outro, né? Terra do outro, terra conquistada com sacrifício daqueles que vieram aqui para o Brasil trabalhar, lavourar a terra, adquirir propriedades, depois o outro acha no direito de invadir, né? Isso é trabalhador? Porque está plantando, porque está fazendo as coisas, isso é trabalhador? Claro que não é. Isso é um invasor, um impostor, né? Uma pessoa acomodada que não quer saber de nada. Né? Daqueles que vieram aqui roubar o Brasil, tomar a terra dos índios para fazer propriedade deles. Vai lá ver o caos que é lá no AAA. Muitos patriotas cansados de ir na avenida falar sobre essas coisas. Alguém ouviu? Não. Ninguém ouviu, não existe aqui no Brasil um país pacato, não tem guerra, não tem nada. Né? Mas estão aí esfaqueando político, né? Estão aí esfaqueando pessoas, querendo fazer justiça com a própria lei. Né? Cadê a humanidade desse povo brasileiro? Não existe mais? Quer homenagear? Por que não pode ser homenageado Mário Cosel Filho? Mário Cosel Filho era um jovem que morreu trabalhando. Ele estava de plantão na porta do quartel quando os idiotas lá foram lá estouraram uma bomba por divergência política e acabaram matando ele. Alguém lembrou dele hoje? Alguém lembrou desse jovem? Eu não vi nenhuma homenagem feita para ele, porque não pode, né? Porque é do exército, né? Ele é militar. Daí está incentivando a ditadura. O que é ditadura? Vai estudar para você entender o que é ditadura, na verdade. Fica aí na conversa desse povo aí. Aqui não existe golpe de Estado nem ditadura. Nunca existiu. Nunca existiu. Aqui o Brasil é terra de ninguém. Vieram aqui 1.500 saqueados. Tem todo mundo que vem aqui para explorar o Brasil. A Holanda quase tomou o Brasil em 1600. Assim por diante. Alguém não está nem aí. Não está nem aí, as coisas é uma meia dúzia de interesseiros só que tem o que vive ditando leis e tendo regras. Fala ver aquele povo do Congresso, olha, não pode mudar, ninguém entra naquela panela lá, e se divertendo o partido lá, e todo mundo indo na conversa, fazendo a coisa acontecer.
Agora, no Brasil, nós temos um ponto interessante para ser comemorado no dia de hoje, né? A CLT foi quando lá o Arthur Bernardes decretou que dia 1º de 1943 seria feriado para comemorar, e o Getúlio Vargas lá instituiu, né, as leis trabalhistas da CLT. Faça as contas para ver de 1500 a 1943, quanto trabalhador não morreu nesse espaço de tempo por mau atendimento, por trabalhar como escravo. Vocês já analisaram isso? E depois só fica vendo a belezinha que está acontecendo agora, não, porque a política muda a lei. Tem um emprego, você não tem nada. Não tem nada. Eles não orientam a pessoa em nada, não dá educação. O dinheiro que você paga do imposto é para pagar a saúde, educação para você, é para pagar tudo. Não tem. Eles usam dinheiro para eles, infelizmente. Né? Infelizmente, eles fazem isso. E para você entender esse povo aí, para você sair dessa prisão que a gente se colocou, é preciso buscar o autoconhecimento. Você quer mudar? Né? Vai buscar conhecimento. Vai entender por que criar isso. Qual é o intuito de criar o dia do trabalho? Mas o dia de férias e melhor que sexta-feira todo mundo já foi para praia, não foi comemorar, né? Não é um dia de festa, é um símbolo. Para o pessoal acordar, para entender o que quer dizer isso. Como está meu trabalho? Né? Como está meu trabalho? Eu não tenho condição nenhuma, estou ficando doente, trabalhando, de repente, está todo mundo correndo atrás de uma aposentadoria, para invalidez, porque não aguento trabalho. Isso é condição de vida? O que o Brasil está produzindo ultimamente? Nada. Nós não temos indústria de carro, nós não temos indústria na área da informática, nós não produzimos nada no Brasil. É só lavoura, só lavoura, só lavoura, e o preço do alimento é mais caro para nós, porque lá fora é mais barato, manda de graça para outros países e nós pagamos preços exorbitantes de tudo. A terra produz e nós não temos. Nós ficamos com aquele lixo, com o resto que fica. Até quando você vai aceitar isso? Até quando? De repente você vai lá homenagear o político que de repente esse ano é ano da eleição, né? Ele está lá na avenida fazendo seus discursos, porque vai ter emprego, porque vai ter isso, mas vai ter mesmo? Você garante isso? Acabou a eleição, ele nem lembra que você existe. Então, é um dia de comemoração das grandes conquistas, mas é também de reflexão. É refletir sobre a necessidade de continuar, da contínua melhoria de proteção dos direitos do trabalhador brasileiro. Quem faz o país é o trabalhador, não é o político, não trabalha. Ele não trabalha, ele tem recesso, ele vai ao hotel, ele anda de avião, ele tem porta para andar de avião, ele tem um monte de assessor. Então, que raio de emprego é esse? Não precisa ter diploma nenhum, a pessoa vai lá, rala por uma faculdade, e entra um idiota lá, chega a ser deputado, não sabe nada para fazer lei. Onde nós estamos? Eu pergunto. Que país é esse? Que país é esse? Onde para você entrar numa empresa, trabalhar, você tem que passar por um concurso, você tem que ter sabedoria. Agora, se entra num concurso eleitoreiro, você não precisa ter diploma de nada, você não precisa saber ler, não precisa nada. Você vai fazer as leis do país, gente, precisa acordar para isso. E não é culpa do governo, as pessoas que estão nos colocando lá que não têm condição. Até quando você vai viver nessa ilusão aí? Está na hora de buscar o conhecimento. A data não é um dia de festa, não, mas é um símbolo de resistência e de luta mesmo. De luta. É um dia de reflexão, é um dia de luta atual, é um momento para se reunir e discutir pauta da classe trabalhadora. Né? Por que está tão caro o alimento desse jeito? Por que está tudo caro? Transporte, tudo. Onde está indo o dinheiro do imposto que eu estou pagando? O país que mais paga imposto no mundo é o Brasil. É o imposto mais caro do mundo. Tem imposto para tudo. Porque não produz um incentivo. Não incentiva nada. E você está só aceitando ali de cabeça baixa, aceitando isso, aceitando aquilo. Vamos refletir hoje. Carol, vamos ver quantas anos aí eu trabalho aqui no Brasil desde que o Brasil foi saqueado, né? Porque eu não falo, o Brasil não foi descoberto, ele já existia. De lá para cá, só teve problema. Só problema. Porque
A civilização europeia só trouxe confusão, que só quer saquear aqui no Brasil. Tudo eles querem. Vamos tirar de tudo. Porque, quer dizer, nós temos grãos, temos tudo aqui, mas dá para um país socialista, e depois nós temos que comprar. Arroz suba com caruncho, tudo estragado. É isso que o trabalhador tem direito? Plano de saúde, o trabalhador tem direito às melhores escolas, plano de saúde? Não tem. Daí vai um idiota lá, tá lá, e a profissão mais nobre que tem é professor. Tem professor que nem busca estudar, vai lá, meia boca lá, vai lá, faz aula, pega a aula lá, nem dá aula direito, nem cuida direito do aluno, não é exemplo mais. Virou tudo um bando de raiva. Quem quer achar ruim, pode achar e pode entrar aí. Contestar. Eu estou botando a minha cara a tapa, estou botando a minha cara aqui porque eu sou revoltada com essa situação mesmo. A gente vive num trabalho, tem pessoas que sofrem assédio moral no trabalho, tem um idiota lá que não sabe nada, mas ele acha que só porque ele é amiguinho do amigo, não sei o que tem lá que tem condição, e ele acha que ele pode tudo. Onde nós estamos? Que mundo é esse? Isso é trabalho? Isso é um país que está caminhando aí para ascensão? Gente, que é isso? Coisa de doido é isso. Ou você faz o trabalho direito ou não faz. Tá? Ser humano, estou falando que precisa evoluir, crescer, entender, ver os mistérios que estão atrás das coisas, atrás da politicagem, o que está lá atrás que você ainda não sabe. O que esses políticos estão fazendo aqui? Lança um monte de vacina e usa a humanidade como cobaia. Depois vem um bando de idiota achar que um político danado é ocupado pela morte por causa de uma pandemia, por causa de uma epidemia. Outra gente ignorante, o que é isso? Da onde vocês estão tirando isso? Achar que um político é responsável por uma pandemia que veio no Brasil. Da onde você está tirando isso? Você tem que ser mais inteligente para você estar discutindo certas coisas. Então, busque conhecimento primeiro. Vai ficar falando besteira aí sem saber. Né? Está na hora de você acordar. Daí vai acreditar, teve golpe de 64. Não teve golpe coisa nenhuma. Eu nasci em 1952, minha família meu tudo político, não sofreu consequência nenhuma porque foi dado golpe, porque não foi. Aí foi um trabalho, foi um problema de trabalhadores que se revoltaram, a Marinha. Os marinheiros, eles eram açoitados como castigo onde eles estavam. E eles se revoltaram. Eles que colocaram uma bomba lá na ponte do Rio Niterói, os soldados de São Paulo foram lá para acudir. Foi aí que aconteceu o golpe de 64, que dizem que é golpe, né? A Revolução de 64 aconteceu disso aí. Vai aprender primeiro, mas daí vem um político lá mais esperto, ele conta do jeito, tem outro conta do outro jeito, e você fica acreditando nisso. Eu vou desvendar os mistérios que tem por trás disso tudo. Para você saber. Eles queriam explodir a ponte do Niterói. Os soldados de São Paulo foram lá para atender. Começou com a Marinha. Por que não acontece mais nada de tomada? Ninguém tomou o governo, não. Se você for esperto e buscar, você vai ver que todo esse período em que nós estivemos, né, sob a liderança de militares, né, houve eleições. Eles foram eleitos. Todos foram eleitos. Houve uma eleição. Ele não tomou aquilo lá à força, não. Então, acorde para a realidade, deixa de ser babaca e ficar acreditando nisso no trailer. É uma conversa desse cara, vai buscar conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, ela tem tudo nas mãos. Ela não se deixa enganar, né? Ela participa, né? Ela vai entender o processo como funciona. Então, ela vai na saúde, tinha uma confusão muito grande a respeito da saúde, que dizia que não tinha leito de hospital. Então, aqui tinha o maior hospital que tinha na região aqui, hospital regional, mas nunca tinha leito. Então, eu comecei a participar das reuniões toda quinta-feira, da reunião do Conselho do Hospital, da Saúde, Conselho da Saúde do município. Eu comecei lá a participar. E foi lá que eu aprendi que o diretor, ele chegou a falar o seguinte, o município, aqui em Sorocaba, ele, pelo número de habitação, de habitantes que tem aqui,
ele tinha reservado para cuidar da gripe, por exemplo, 5 leitos. 5 leitos era aqui para o povo de Sorocaba. No exemplo que eu estou falando, não teve 5 leitos. Né? A prefeitura pagava esses 5 leitos. Então, isso aí saía do imposto que você pagava, das verbas que você paga dos impostos do povo sorocabano para pagar esse leito aí, caso você precise. Só que acontecia uma situação. Todas as cidades da região não tinham hospital, e quando precisava, vinha onde? Ele vinha aqui para o hospital. E ele usava a vaga que era do sorocabano. Não estou dizendo que tem que proibir a vaga para ele usar. Pelo contrário, tem que atender, sim, aquele que está doente. Mas é preciso fazer aí uma programação. Eu sempre briguei por isso. Se existe, por exemplo, está utilizando o município tal, todos aqueles municípios vão ter que colaborar. Se o município de Sorocaba tinha 5 vagas aqui, o município de Itapeva teria que ter umas 3 vagas, ou o município aqui de Marília teria que ter outras vagas. É por isso que não dava. E daí a turma fala, porque não fazem isso, porque não tem ninguém para uma atitude. Então vamos buscar saber as coisas, gente. É por isso que eu abri esse canal aqui. O poder está em nós. Se nós não fizermos alguma coisa, você pode ir lá na avenida, levar vestido com a bandeira do Brasil, pode fazer o que você quiser. Se você não buscar conhecimento, sabedoria, você sempre vai ser aquela ovelha do Javé que eu fazia a mim, para todo e qualquer político que sabe muito menos do que você. Só que ele tem o poder lá, ele está lá trabalhando com o poderoso para que as coisas aconteçam. Ele é acobertado por outro e você não é. Então, preste atenção, não precisa brigar com ninguém, com político, com ninguém. Vá buscar conhecimento. Vai entender como é que funciona a máquina do Estado, e você vai ver o quanto você está sendo enganado. Quando eu trabalhava na saúde, eu sempre falava, por que não tem prevenção de doença aqui? Só vão acudir quando a pessoa está morrendo? Quantas vezes eu fui brigar com o povo de portador de HIV lá para que liberasse o medicamento? E o presidente que é atual agora, ele simplesmente deu toda a matéria-prima que é para produzir o medicamento para o HIV, ele deu para a África. Ele deu para a África. A Holanda produz o medicamento e o Brasil dá a matéria-prima e depois compra o produto. Olha que idiotice isso aí tudo. Porque nós não temos no Brasil cientistas. Não investe em ciência, não investe em cura, não investe em nada, porque o povo está andando com zumbi na rua. Não busca conhecimento, não busca sabedoria, não busca nada. Ô, gente, por favor, vamos acordar, né? Até quando? Quando é que você vai acordar? Daí quando acontece alguma desgraça com o parente, não tem médico, não tem ninguém, não tem médico. Não tem, porque você está cuidando do quê? Você está preocupado com o carnaval, com a sua cerveja, com o seu churrasco, com semana, se a carne vai subir, não dá para comprar churrasco. Aí vai levar um cara barulho para você vai ter picanha, cerveja. Cadê a picanha na cerveja que ele ia dar para você? Que ia ser mais barato. Onde está? Parar de se iludir. Se você não quer se iludir, você precisa buscar conhecimento. Então, hoje, no dia do trabalho, vamos lembrar daqueles, né, que realmente morreram como trabalhando. Vamos reivindicar mais trabalho decente, não é trabalho de escravidão, não. Né? Porque o trabalho decente é para uma meia dúzia de pessoas. Distribuição correta de renda. Né? Tem que haver uma distribuição correta de renda. Daí fala de distribuição é comunismo. A princesa também, isso já ocupou. O comunismo não existe mais. Mas tem que repensar essa história ali. Esses latifundiários aí que têm fortunas, então vamos cobrar fortuna aí dessas grandes. Você acha que esses grandes empresários pagam imposto pela propriedade que ele tem? Não paga, você que paga o seu IPTU lá, 25 metros por 5. Né? Mas já vê se os fazendeiros não pagam. Vai lá ver, esses caras aí, eles devem fortuna para o governo, vai ver se alguém tem feito de cobrar-los. Não tem. Não tem. E o mundo é deles, o Brasil é deles, e você trabalhando lá, incentivando. Quantos apresentadores de TV estão afundados em impostos, não paga nada, e você todo dia está dando ibope lá para ele ter ainda a vida, se ganhar cada vez mais. Presta atenção, gente. Vamos buscar sabedoria.
ser humano é um ser poderoso, é ele que faz as coisas acontecer. Se nós chegamos até aqui, foi o ser humano que foi fazendo, colocou ideias em ata. Na hora que tu vai ver essas ideias, o que tem por trás disso? Aí aparece no lá falar, foi Deus que criou. Não foi Deus que criou nada. Você acha que Deus ia criar toda essa idiotice aí? Não foi ele, não. É um ser humano idiota que criou tudo e as pessoas estão seguindo aí. É porque está preso lá atrás, né? Há 3.000 anos, você está vivendo como 3.000 anos. Só não está no Egito lá, né, baldeando pedra para fazer lá uma pirâmide para o faraó que vai morrer. Mas qual a diferença? Qual a diferença? Você está fazendo a vida de um político, ladrão, corrupto, que está te roubando pelas costas. Líderes religiosos aí, que gastam fortuna para ter programas televisivos aí, você está incentivando tudo isso. Olha se esses caras pagam imposto. Olha se a igreja paga imposto. Olha, só pesquisar, entra aí no Google, pergunta aí quanto que a igreja paga de imposto, qual o salário de um padre, qual o salário de um pastor, vai lá ver. Está na hora de acordar. Né? Está na hora de acordar. Para você conectar com o Criador, você não precisa ir em lugar nenhum. Você precisa você, no seu silêncio, você adquirir no silêncio, começar a criar coisas aí, fazer a vida acontecer. Essa é a realidade. Então, um feliz dia do trabalhador para você realmente que valorize o trabalho que você faz. Tá? Para você sim, eu tiro meu chapéu. Para você sim, eu tiro meu chapéu assim, para Mário Cozel, aquele jovem lá que morreu inconsequentemente pela discórdia, pela imaturidade, pela decência, né, de um povo que ficava visionaliza o direito de poder sobre outras pessoas. É errado isso. Eu não aceitei isso. Entendeu? Eu não aceitei isso. É a mesma coisa que fizeram lá, mataram Jesus na igreja, acharam ele virou Deus. Virou Deus, não crime, não assassinato que cometeu. E todo ano, ela vai lá, ela faz a procissão à morte, e o povo está indo lá acreditando. Está acreditando, está dando isso, está dando tudo para as igrejas, né? Ah, Deus, oh Deus. Ah, deixa de se engano. Cresça, vai entender a vida como é. Depois você vai dizer, poxa vida, não, essa mulher é doida falando isso. Não, eu não sou doida, não. Eu estou trazendo a realidade para vocês. Eu estou tendo minha cara prata. É difícil, claro que é. Eu posso perder o canal daqui a pouco e ser perseguido. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu acho que eu ainda tenho liberdade para falar o que eu tenho. Tá? E é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Namastê.